Olá, amigos, como é que vocês estão? Tudo na santa paz de Cristo? No nosso último vídeo, a gente falou, assim, brevemente sobre as contradições do magistério da Igreja Católica Romana. E eu citei, dentre essas contradições, a questão da pena de morte, né? Da mudança do catecismo católico a respeito da pena de morte. E, inclusive, a gente publicou um artigo bastante extenso, bastante documentado, né? Um artigo que só com muitas citações, né, falando sobre a pena de morte e o novo ensino da Igreja Católica. Obviamente que a gente não está aqui interessado necessariamente na opinião da Igreja de Roma sobre a pena de morte. A gente está interessado em documentar como a Igreja de Roma se contradiz ao longo da história, né? Geralmente os católicos romanos, né, os apologistas principalmente, quando eles falam sobre a tradição católica, eles falam geralmente com aquele ar de propaganda, né, de que a Igreja Católica tem uma tradição de 2000 anos, que nós, protestantes, rejeitamos a tradição de 2000 anos, que tudo que a Igreja ensina hoje, ela ensinou em todas as épocas, desde sempre, desde o início, remontando à era dos apóstolos, e que nós, quando rejeitamos o catolicismo romano, estamos rejeitando 2000 anos de tradição. Obviamente que isso não é verdade, né? Quem já está mais familiarizado com a história do pensamento cristão sabe que muitas das doutrinas católicas, para não falar quase todas, elas não têm essa continuidade histórica, né? São doutrinas que surgem num determinado período da história, elas se tornam parte do ensino oficial e depois são vendidas como a história desde sempre. Mas no caso da pena de morte, é um caso bastante interessante, por isso que eu acho que ele merece uma atenção especial da nossa parte. Porque, de fato, a Igreja cristã, e aí a gente vai falar dos pais da Igreja, vamos falar de teólogos católicos romanos que são considerados doutores da Igreja, e os papas, né, até muito recentemente, até o final do século XX, todos eles ensinaram de forma consensual, de forma uníssona, que era aplicável a pena de morte, né? A pena de morte era aplicável e especialmente como uma expressão do caráter retributivo da justiça, né? Houve, ao longo da história, uma defesa desse caráter retributivo da justiça. Porém, essa é uma tradição que a Igreja Católica ela não manteve, ela quebrou, né? O catecismo ele traz um novo ensinamento que foi foi promulgado em 2018 pelo Papa Francisco, e ele está em ampla contradição a todo o ensino anterior da Igreja Católica. Obviamente que isso, para nós como apologistas protestantes, é um exemplo de como o magistério da Igreja Católica não é confiável, de como ele é contraditório e de como ele não pode ser um magistério infalível ordenado por Cristo, né? Justamente porque um magistério infalível não pode estar envolto em contradições. Obviamente que essa não é a única contradição, existem muitas outras, a gente vai explorar ao longo da nossa jornada aqui no YouTube, mas hoje realmente eu queria explorar a contradição histórica e mais para o fim a gente vai dar uma olhada também no ensino bíblico também, né, de como o ensinamento atual ele é absolutamente contrário também aos dados da revelação. Pois bem, eu vou acabar lendo muitas citações, né, vou resumir algumas coisas, outras vou ler ipsis literis, mas eu acho que é importante a gente documentar bem essa mudança e demonstrar como ao longo da história a Igreja Católica rompeu com a sua própria tradição. A mudança que foi trazida em 2018 foi justamente nesse artigo aqui do Catecismo, que diz justamente o seguinte: durante muito tempo considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos, em um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Então ele está falando do passado, né? Basicamente, no passado a pena de morte ela foi considerada aplicável pela autoridade legítima. Hoje, vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso a Igreja ensina, à luz do Evangelho, e é interessante essa citação, né? À luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa. E ele cita um discurso do Papa Francisco, a gente até vai ler esse discurso mais tarde, e empenha-se
com determinação a favor de sua abolição em todo o mundo. Então esse é o texto atual do catecismo. Então você tem basicamente 3 argumentos. E a gente vai analisar como esses argumentos eles são absolutamente contraditórios ao ensino histórico sobre essa questão. O primeiro argumento é um argumento de natureza moral, ou seja, a pena de morte ela é incompatível com a dignidade humana. O segundo argumento, ele apela a uma nova compreensão das sanções penais. E isso aqui, embora não fique claro no texto do catecismo, fica mais claro no texto que foi encaminhado à época aos bispos, explicando essa mudança. Basicamente, essa nova compreensão das sanções penais se refere a um movimento bastante crescente nas últimas décadas no meio dos juristas, né? Dos juristas penalistas, de que é um movimento que ele levou a um abandono do aspecto retributivo da justiça. Então essa ideia de você apenar alguém à morte apenas porque a pessoa cometeu um crime muito grave, como uma justa retribuição, né? Como uma satisfação à vítima, ou à família da vítima, ou à sociedade, pela gravidade do crime cometido, que é o que a gente vai chamar aqui ao longo da nossa apresentação de aspecto retributivo, isso foi sendo paulatinamente abandonado. Hoje em dia se enfatiza muito mais o aspecto ressocializador da pena, né? A ideia de que a pena deve curar, né? Deve ter um aspecto medicinal, né? Deve reformar o indivíduo, ou os aspectos preventivos da pena. Ou seja, a pena ela serve para que aquele indivíduo não ponha mais a sociedade em risco, então você não necessariamente precisa da pena de morte, segundo esse argumento, ou então para que outros indivíduos terceiros vejam esse exemplo e sejam desencorajados a cometer os mesmos crimes. Porém, você tem esse abandono do aspecto retributivo da pena. E um terceiro ponto que ele alega é que hoje nós temos sistemas penais mais eficazes que podem proteger a sociedade. Ou seja, isso aqui é justamente uma ênfase no aspecto preventivo, protetivo da sociedade, né? Quando você pune alguém, você está protegendo a sociedade da possibilidade daquela pessoa continuar cometendo crimes, ou você está dando um exemplo para que outros não cometam crimes. Então, como hoje o nosso sistema penal evoluiu até certo ponto, a gente não precisaria mais punir pessoas com a morte. Inclusive, esse é um dos argumentos que os defensores dessa mudança utilizaram, né? Eles afirmam que a Igreja Católica Romana, no passado, ela só aceitou a aplicabilidade da pena de morte porque os sistemas penais das épocas anteriores não eram muito desenvolvidos e a pena de morte se fazia necessária para proteger a sociedade. Como a gente não tem mais essa lacuna, a gente não precisa mais da pena de morte. A gente já vê que esse argumento não faz nenhum sentido, né? Quando os doutores da igreja, os papas e os pais da igreja se manifestaram sobre a questão, eles se manifestaram principalmente enfatizando o aspecto retributivo da pena de morte. Ou seja, eles não estavam apenas preocupados em reformar o indivíduo ou em criar um mecanismo de proteção da sociedade, mas eles realmente acreditavam que a pena de morte é uma justa aplicação para crimes de certa gravidade. Como eu disse, tem um artigo no meu blog, esse artigo é extremamente bem documentado, ele é baseado no livro escrito por um filósofo tomista católico chamado Edward Feser, né, que defende que a pena de morte é parte do ensino magisterial perene da Igreja Católica Romana. Então eu vou trazer aqui algumas citações, mas quem quiser mais documentação, leia o artigo, que lá está fartamente documentado. Eu trouxe o exemplo de 2 pais da igreja do século III. Você tem o caso de Tertuliano, né, em que ele afirma: não consideramos como mortes violentas aquelas que a justiça impõe, aquele vingador da violência. Ou seja, ele está basicamente nesse contexto falando da pena de morte, né? De que há algumas mortes que a justiça impõe e a justiça tem o direito de administrá-la. Lactâncio, também no século III, ele tem esse trecho aqui em que ele basicamente faz uma pergunta retórica, né? Onde ele diz: enganam-se profundamente aqueles que, por temor de parecer cruéis, condenam toda censura, humana ou divina, afirmando que só quem causa dor pode ser chamado de ilícito. Se assim fosse, seriam as leis perversas por estabelecerem punições para os que pecam? E seriam culpados os juízes que decretam a pena capital contra condenados por crimes? Ou seja, como é uma pergunta retórica, ele está dizendo justamente que nem toda censura é objetável. E uma dessas censuras que não são objetáveis é justamente a possibilidade de os juízes aplicarem a pena capital. Agostinho também é um outro caso interessante, né? Como ele é o maior teólogo da Igreja Latina, é sempre bom citá-lo. E ele diz: todavia, há exceções feitas pela autoridade divina à sua própria lei, para que alguns homens não sejam mortos. Aqueles que fizeram guerra em obediência ao mandato divino ou em conformidade com suas leis representaram em suas pessoas a justiça pública ou a sabedoria de governo. E nessa condição,
referindo-se a esses que representam a justiça pública, né, executaram sentenças capitais a homens perversos. Tais pessoas, de modo algum, violaram o mandamento não matarás. O que ele está dizendo é que justamente a aplicação da pena de morte por aqueles que exercem a justiça pública não é uma violação do mandamento não matarás. Eu trouxe uma citação aqui de um autor católico chamado Christian Brugger, que é interessante, porque o Brugger ele é um defensor da mudança do catecismo, né? Ele tem uma obra publicada onde ele defende essa tese, né, do Papa Francisco de que a pena de morte viola a dignidade humana e que a Igreja realmente fez bem em mudar o ensino. Mas mesmo Brugger, ele afirma sobre os pais da Igreja. Para os pais da Igreja primitiva, a autoridade do Estado para matar malfeitores é dada como garantida. As opiniões diferem se os cristãos poderiam ocupar cargos cuja responsabilidade incluiu o julgamento e a aplicação de penas capitais. Os autores pré-Constantino diriam que não. Já os escritos após 313 disseram que eles poderiam, mas o princípio da legitimação da própria punição nunca foi questionado. Ou seja, até mesmo Brugger, que é alguém que tem uma certa tendência a achar nos pais da Igreja algum apoio para sua tese, ele reconhece que entre os pais da Igreja a legitimidade do poder civil, né, do magistrado civil para aplicar a pena de morte nunca foi questionada e que eles reconheciam essa legitimidade. A divergência é justamente que os pais da Igreja pré-Constantino eles tinham uma visão mais pacifista, então eles seriam contrários à ideia de um cristão operar esse tipo de punição, e os pais pós-Constantino já não teriam mais esse problema, né? Essa questão do consentimento, né, o consenso dos pais, pelo menos na teologia católica antiga, era algo que foi, né, tido como algo de grande autoridade, né? Você pega, por exemplo, tem algumas citações aí na tela do Concílio de Trento, Concílio do Vaticano I, justamente dizendo que a gente não pode interpretar a Sagrada Escritura em oposição ao consentimento unânime dos pais, né? É óbvio que a Igreja Católica tem uma relação bastante ambivalente com a questão dos pais da Igreja, né? Existem muitas doutrinas católicas que carecem de qualquer fundamentação patrística e isso nunca foi um empecilho para que elas fossem definidas como dogmas. Porém, a gente sabe que, pelo menos formalmente, a Igreja sempre valorizou esse consentimento unânime e a gente tem aí um grave problema justamente porque a interpretação que a Igreja Católica dá hoje a essa questão e as passagens que falam da pena de morte é contrária ao consentimento unânime dos pais. Esse teólogo católico chamado Van Noort afirma, né, o acordo unânime dos pais sobre uma doutrina revelada é um argumento seguro para a tradição divina. Ou seja, se o fato de nós termos pais da Igreja de forma unânime ensinando algo é um bom argumento para a tradição divina, segue-se que a gente deveria admitir então que é parte da tradição divina a ideia de que a pena de morte é aplicável. Os doutores da Igreja, a gente poderia citar vários aqui, eu vou me limitar a dois, que é Tomás de Aquino, que é o maior teólogo da Igreja Católica Romana, e ele disse o seguinte: é lícito ao príncipe, como ministro da comunidade civil, impor a pena de morte aos malfeitores, para que o bem-estar dos inocentes seja protegido. Ele também comenta uma passagem bíblica que é extremamente relevante para a questão da pena de morte, que é justamente Romanos 13:4. Em Romanos 13:4, Paulo fala que o Estado detém o poder da espada, né? E obviamente que a exegese quase unânime desse texto é que o poder da espada, na mentalidade paulina, incluía a possibilidade de aplicar a pena capital. Tomás de Aquino falou: pelo gládio, entende-se aqui o poder punitivo temporal, sobretudo a pena de morte, com o qual o magistrado extermina os malfeitores. Indo lá para o século XVI, um outro doutor da Igreja Católica Romana, Roberto Bellarmino, também disse: é lícito ao magistrado cristão punir com a morte os que perturbam a paz pública. Prova-se isso primeiramente pelas Escrituras, pela lei natural, por Moisés e pelos Evangelhos, nos quais temos preceitos e exemplos. Aí ele vai citar um texto de Gênesis, que é um texto que a gente vai trabalhar mais à frente. Esse texto, sem dúvida, é o texto prova mais importante nessa discussão sobre a pena de morte. E o texto diz o quê? Pois Deus diz: aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá, aqui está será, né? Será derramado o seu sangue, mas eu acho que o correto seria terá derramado o seu sangue. Essas palavras não podem ser mera profecia, porque uma profecia desse tipo muitas vezes se revelaria falsa. Mas constitui um decreto e um preceito. Ou seja, ele está falando justamente de uma doutrina, né? É um preceito moral que deve ser observado. Por quê? Porque é um requisito da justiça. É assim que esses autores nessa época enxergavam a questão da aplicação da pena de morte. Não só como uma possibilidade, mas até mesmo como um dever do Estado, uma vez que o Estado administra a justiça.
Tem essa longa citação em que o Papa Pio XII, ou melhor, o Papa Pio IX no século XIX, é o Papa que foi bastante influente na questão da promulgação da infalibilidade papal, e ele fala justamente o seguinte, né? Ele diz que a sujeição que deve ser manifestada por um ato de fé divina não precisaria ficar limitada àquelas matérias que foram definidas por decretos expressos dos concílios ecumênicos ou dos pontífices romanos e dessa sede, mas teria de se estender também àquelas matérias que são transmitidas como divinamente reveladas pelo poder de ensino ordinário de toda a igreja espalhada pelo mundo, e, portanto, também pelo consentimento universal e comum sustentado por teólogos católicos como pertencentes à fé. Ou seja, ele basicamente está dizendo que a sujeição, como um ato de fé divina, ela abarca também aquilo que os teólogos católicos ensinaram ao longo da história como fazendo parte da fé católica. E a aplicabilidade da pena de morte, como nós vimos, era parte disso, né? Você não tinha, até o século XIX, nenhum teólogo, nenhum doutor da igreja, nenhum teólogo de peso afirmando, por exemplo, que a pena de morte não poderia ser aplicável ou que ela seria, de alguma forma, incompatível com o princípio da dignidade humana. Então, além de analisar a questão dos pais da igreja e dos doutores da igreja, eu acho que é mais importante ainda a gente analisar como os papas, né, se manifestaram sobre essa questão. E realmente, até o século XX, a gente tem também um consenso unânime entre os papas a respeito da aplicação. O primeiro exemplo que a gente tem documentado é o Papa Inocêncio I, que escreveu em 405, né, que ele diz o seguinte: para punir os malfeitores, permitiu-se o uso da espada. Então, obviamente, quando ele está falando do uso da espada, ele está falando da pena de morte. Inocêncio III exigiu dos valdenses em 1210: declaramos que o poder secular pode, sem pecado mortal, impor um julgamento de sangue, desde que a pena seja devidamente executada. Isso aqui é extremamente importante, porque os valdenses eram um grupo considerado herético nesse período da história da igreja. E o que o Papa Inocêncio está dizendo? Ele está exigindo que os valdenses abjurem, né? Que eles revoguem esse ensinamento que eles tinham. Eles eram um grupo pacifista, né? E eles teriam que revogar esse ensinamento de que era pecado mortal impor um julgamento de sangue, né? Então, fica muito claro aqui que o Papa da ocasião, ele considerava que isso era parte do ensino doutrinário da igreja, né? Não por acaso ele está condenando justamente esse ensino de um grupo herético, né? O que leva a uma situação bastante, no mínimo, curiosa, né? A gente tem uma situação em que a Igreja Católica de hoje ela está muito mais de acordo com um grupo herético do passado do que com a própria Igreja do passado, né? Veja que curioso, né? O quarto concílio de Latrão, eu trouxe essa documentação aqui, embora não fale especificamente da pena de morte, eu acho que ele é relevante, porque se refere a um cânon que foi usado para perseguir os hereges, né? Então, nesse período da história, os teólogos, os papas, enfim, o magistério da igreja, ele acreditava de forma bastante clara que era um dever não só da igreja, mas também do poder temporal, dos príncipes, dos magistrados, perseguirem a heresia. O cânon diz o seguinte: as autoridades seculares, quaisquer que sejam os ofícios que exerçam, devem ser advertidas e incitadas, e, se necessário, compelidas pela censura eclesiástica, a que, na medida em que desejam figurar entre os fiéis, assumam publicamente o juramento de que empenhar-se-ão com boa fé e ao máximo de suas forças em exterminar em seus territórios todos os hereges apontados pela igreja. E que sempre que alguém exercer autoridade, seja ela espiritual ou temporal, fique vinculado a confirmar este decreto por juramento. Mas, se um governante temporal, depois de ter sido solenemente requerido e advertido pela igreja, negligenciar, purgar seu território dessa impureza herética, seja excomungado pelo metropolitano e pelos demais bispos da província. Ou seja, era uma obrigação de fé dos magistrados, do governante temporal, expurgar, né, excluir de seu território a heresia. E eu acho que todo mundo sabe como é que isso era feito, né? Uma das possibilidades era justamente a aplicação da pena de morte. Você tinha a perda de bens, você tinha um processo de ostracização pública, você tinha humilhação pública, mas para os casos mais graves, a pena de morte era uma das aplicações que poderia ser feita pelo governante temporal. Geralmente a pena de morte na fogueira. E isso não era sequer algo controverso. Isso fazia parte do ensino da igreja nesse período, tanto é que esse cânon a qual nós estamos nos referindo é o cânon de um concílio ecumênico, né? Um concílio que pertence à lista dos concílios ecumênicos da Igreja Católica.
Essa evidência aqui ela é mais interessante aí, porque o Papa Leão X, ele foi o Papa que foi o que teve que lidar com as teses de Lutero, né? E através de uma bula, ele condena as teses de Lutero, né? A bula contém o seguinte texto, né, sobre as teses. Elas são heréticas, escandalosas, falsas, ofensivas aos ouvidos piedosos, sedutoras para pessoas simples e contrárias à verdade católica. Ao listá-las, decretamos e declaramos que todos os fiéis de ambos os sexos devem tê-las como condenadas, reprovadas e rejeitadas. Proibimos firmemente em virtude de santa obediência sob pena de excomunhão automática. Então, ele basicamente aqui está condenando algo que ele considera algo contrário à fé da igreja, né? E qual seria essa tese? Uma dessas teses que ele está condenando, que é interessante para o nosso estudo, é justamente essa aqui, ó. Queimar hereges é contra a vontade do Espírito Santo. Então você veja que para a igreja desse período, não era só que a pena de morte era algo que deveria, era um preceito, era um decreto que deveria ser aplicado a crimes comuns. A pena de morte ela deveria ser aplicada também a crimes de heresia, né? Até mesmo uma pessoa que estava cometendo um crime que não era um crime contra o patrimônio, contra a vida de alguém, essa pessoa poderia ser punida com a morte. E isso era parte do ensino da igreja. Tanto é que ele afirma, é herético, é escandaloso, é ofensivo aos ouvidos piedosos, é contrário à verdade católica você afirmar, por exemplo, que a igreja não tinha o direito de ordenar que hereges fossem queimados na fogueira. Como é que você compatibiliza isso aqui com o ensino católico atual? Na verdade, isso aqui é incompatível com o ensino católico ao longo do século XX, né? Porque a Igreja Católica, felizmente, nos últimos séculos, ela abandonou essa prática de queimar hereges, né? Mas é bastante claro que para o Papa Leão X, queimar hereges era algo que era inclusive um dever da Igreja, né? Era uma função da Igreja, uma vez que a heresia deveria ser exterminada, e se fosse necessário, inclusive usando a pena de morte, né? Eu não vou ler essas citações mais longas, né? Mas um catecismo do Concílio de Trento, inclusive a controvérsia recente do Centro Dom Bosco, né? Muita gente que defendeu o Centro Dom Bosco nessa controvérsia apontou para o catecismo do Concílio de Trento, em contraposição ao catecismo atual da Igreja Católica, e de fato realmente é uma contradição, porque o catecismo do Concílio de Trento ele afirma claramente, né? Outro tipo legítimo de morte pertence às autoridades civis, aos quais foi confiado o poder sobre a vida e a morte, e que o exercem de forma legal e prudente ao punir os culpados e proteger os inocentes. Não vou ler tudo, mas enfim. A citação está aí na tela. Basicamente, o catecismo era muito claro no sentido de que o magistrado civil tinha o poder, né, e o dever de punir com a morte certos crimes, né? O cardeal Avrey Dulles, que é um cardeal muito importante, ele escreveu bastante sobre a história da igreja e também sobre outras questões atinentes ao magistério. Ele diz que nos próprios estados pontifícios, ou seja, mesmo quando o Papa exercia o poder temporal, ele também apenava pessoas à morte. A pena de morte foi imposta por uma variedade de delitos. Ele diz, por exemplo, né, o Estado da Cidade do Vaticano, de 29 a 69, possuía um código penal que incluía a pena capital para quem tentasse assassinar o Papa, né? Então, assim, se a pena de morte era contrária ao Evangelho, como é que pode os próprios papas, né, diretamente aplicando a pena de morte, né? Ele também diz, né, de 1815 até 1870, os papas ordenaram a execução de centenas de criminosos. Os próprios papas exerciam essas funções, né? Aqui, esse teólogo católico, esse autor católico Hutter, ele fala, por exemplo, de um papa, no caso o Papa Pio IX, que ele não exerceu clemência. Havia um condenado à morte, no século XIX, em 1868, que pediu clemência ao Papa, e o Papa simplesmente respondeu firmemente: não posso e não quero. Ele não só aplicava a pena, como ele também não exercia misericórdia. Você tem esse caso aqui interessante desse homem aqui, ó, Giovanni Battista Bugatti. Ele era um carrasco dos estados papais, né? Documenta-se que ele realizou 506 execuções como carrasco do Papa entre 1796 e 1865. O catecismo do Papa Pio X diz: é lícito matar ao se executar por ordem da autoridade suprema uma sentença de morte como punição de um crime. Então, assim, o ensino e a prática perene, constante da Igreja Católica era totalmente contraditório com o que a Igreja Católica ensina hoje. Um caso extremamente interessante é justamente o Papa Pio XII. Porque o Papa Pio XII, ele é um Papa mais recente, do século XX, e ele foi um dos que fez uma defesa muito eloquente da
do aspecto retributivo da justiça. Né? E como a mudança do catecismo ela tem uma relação muito íntima com esse abandono do aspecto retributivo da justiça, a gente tem esse documento aqui, que eu vou ler todo, porque ele é muito importante, que é justamente um documento dos juristas católicos, é um discurso que o Papa faz aos juristas católicos da Itália. E o que o Papa faz nesse discurso? Ele basicamente condena esse movimento que já havia entre os juristas de relegar a justiça apenas aos aspectos preventivos ou medicinais. Ele vai chamar aqui, na verdade, de punição vindicativa. A punição vindicativa aqui é justamente a punição que leva em conta esse aspecto retributivo. E ele vai categorizar os outros aspectos como aspectos medicinais. Então, de fato, ele já tinha identificado naquela época essa rejeição por parte dos juristas desse aspecto retributivo. Por isso que ele diz: muito, embora não todos, rejeitam a punição vindicativa, mesmo quando se propõe que ela venha acompanhada de penas com fins medicinais. Mas não seria justo rejeitá-la completamente. E como questão de princípio, a função da punição vindicativa permanece. Enquanto houver homens sobre a terra, tal punição pode e deve visar a sua reabilitação definitiva. Este, como já apontamos, é um elemento essencial da punição. Muitos, talvez a maioria, dos juristas civis rejeitam a punição vindicativa. No entanto, a Igreja, olha só o que ele vai falar sobre qual é o ensino da Igreja a respeito disso. A Igreja, em sua teoria e prática, mantém esse duplo tipo de pena, medicinal e vindicativa. E isso está mais de acordo com o que as fontes da revelação e da doutrina tradicional ensinam sobre o poder coercitivo da legítima autoridade humana. Não é uma resposta suficiente dizer que tais fontes exprimem apenas pensamentos condicionados pelas circunstâncias históricas e pela cultura da época, e que, portanto, não se pode atribuir a elas validade universal e permanente. Ele está dizendo basicamente o seguinte: o aspecto vindicativo ou retributivo, que seria um sinônimo, ele faz parte do ensino tradicional da Igreja. Ele faz parte da revelação divina que foi dada a nós. E isso não era algo socialmente ou culturalmente localizado, que é justamente um pouco do argumento que o catecismo vai apresentar. Ah, não, a punição ela era válida para certas épocas. Ela não é mais válida no dia de hoje. Né? Todos esses argumentos que o catecismo levanta, eles basicamente estão sendo refutados aqui por um papa, né? Em seu discurso aos juristas italianos. E obviamente que quando esse papa faz esse discurso, ele expressa o que ele entendia ser a doutrina da Igreja a esse respeito. O mesmo Papa, né, embora ele não fale aqui sobre a pena de morte, ele vai falar em outros textos sobre a pena de morte. E ele diz o seguinte: nada além dessa fé pode conferir a força moral necessária para observar os limites corretos diante de todas as tentações insidiosas de ultrapassá-los, tendo em mente que, exceto nos casos de legítima defesa, de guerra justa travada com meios justos, e de pena capital infligida pela autoridade pública por crimes claramente definidos e comprovadamente gravíssimos, a vida humana é intangível. Intangível aqui você pode substituir aqui por outro sinônimo, inviolável. Ou seja, ele está afirmando o que o catecismo também afirma: a vida humana é inviolável. Só que ele estabelece como exceção a pena capital infligida pela autoridade pública. Ele basicamente está dizendo que a inviolabilidade da vida humana ela não é absoluta. Ele está enumerando os casos em que você pode, de fato, tirar a vida de outro ser humano. A legítima defesa, a guerra justa, travada com meios justos, e a aplicação da pena capital. Ele basicamente aqui, mais uma vez, refutou o que o catecismo ensina hoje sobre essa questão. Né? Então, assim, é uma contradição irresolúvel, meus amigos. É algo que claramente foi ensinado na história da Igreja e que hoje a Igreja Católica não sustenta. Né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a documentar como que essa mudança de posição da Igreja Católica começou a ser construída e quais são os argumentos que a gente pode apresentar contrários a essa mudança. Então, pessoal, é basicamente a partir do Papa João Paulo II, a gente está falando aí final dos anos 2000, né? Década de 90, que a mudança no ensino da Igreja Católica sobre essa questão começa a acontecer. Né? O João Paulo II ele promulgou uma encíclica, Evangelium Vitae, que diz o seguinte: é claro que para que esses objetivos sejam alcançados, a natureza e a extensão da punição devem ser cuidadosamente avaliadas e decididas, e não se deveria chegar ao extremo de executar o infrator, exceto em casos de necessidade absoluta.
Em outras palavras, quando não fosse possível de outro modo defender a sociedade. Hoje, contudo, como resultado de constantes melhorias na organização do sistema penal, tais casos são muito raros, se não praticamente inexistentes. Ou seja, o Papa João Paulo II ele é, de fato, o grande iniciador, né? O grande inovador aqui nessa história. Porque ele diz, por exemplo, que a necessidade de execução é quase inexistente e ele começa a produzir o principal argumento que seria usado para a mudança de imposição da Igreja Católica. Foi justamente isso aqui. Ó. É justamente esse apelo de que, quando não é mais absolutamente necessário você executar alguém para proteger uma outra vida, você não deve aplicar a pena de morte. Esse argumento ele vai ficar mais claro no Papa Francisco. Né? O Papa Bento XVI ele basicamente reafirmou tudo que o João Paulo II falou, então ele também é parte desse processo de desenvolvimento, apesar de ele não ter sido muito explícito. Mas quem realmente assim deu o toque final a esse argumento foi justamente o Papa Francisco. Ele afirmou o seguinte em 2014: é impossível imaginar que hoje os estados deixem de empregar outros meios que não a pena capital para proteger a vida das pessoas contra o agressor injusto. São João Paulo II condenou a pena de morte, ele cita a encíclica que nós acabamos de ler, assim como faz o Catecismo da Igreja Católica. Então ele começa a desenvolver essa ideia de que os estados modernos não deveriam mais aplicar a pena de morte. Em 2015, ele deu o discurso mais detalhado. Eu vou ler porque tem muitos argumentos aqui que a gente precisa analisar. Ele diz: a vida humana acima de tudo, pertence a Deus somente. Nem mesmo o assassino perde sua dignidade pessoal e o próprio Deus se compromete a garanti-la. Em certas circunstâncias, quando as hostilidades estão em andamento, uma reação medida é necessária a fim de evitar que o agressor cause dano. E a necessidade de neutralizar o agressor pode resultar em sua eliminação. Trata-se de um caso de legítima defesa. Ou seja, a Igreja Católica ela continua defendendo a possibilidade de você matar alguém quando você o faz em legítima defesa. Então, você mata uma pessoa porque existe uma agressão em andamento e muitas vezes a morte dessa pessoa acaba sendo uma consequência inevitável para você evitar essa agressão em andamento. Contudo, ele continua, como os requisitos de legítima defesa pessoal não são aplicáveis na ordem social sem o risco de distorção, de fato, quando a pena de morte é aplicada, as pessoas são mortas não por atos atuais de agressão, mas por delitos cometidos no passado. O que ele está dizendo aqui? Que quando você tem a aplicação da pena de morte, ele está diferenciando a legítima defesa da aplicação da pena de morte. No caso da pena de morte, você já não tem mais uma agressão em andamento. Então não existe mais a necessidade de você eliminar o agressor para evitar a agressão. Se a gente pegar, por exemplo, o caso de um homicídio, o crime já se consumou. Então é um dos argumentos que geralmente pessoas contrárias usam justamente isso. A pena de morte não vai mais trazer de volta a vida da pessoa que morreu. Então, por isso, ela não deveria ser aplicada. O Papa Francisco continuou. Além disso, ela é aplicada a pessoas cuja capacidade de causar dano não está presente no momento, pois já foi neutralizada. O caso de uma pessoa, por exemplo, já foi presa. E que se encontram privadas de liberdade. Hoje, ele vai antecipar muito aqui do texto que a gente vê hoje no Catecismo, né? Hoje, a pena capital é inaceitável, por mais grave que tenha sido o crime cometido pelo condenado. Ela é uma ofensa à inviolabilidade da vida e à dignidade da pessoa humana, que contradiz o plano de Deus para o homem e para a sociedade e sua justiça misericordiosa, e não se conforma a qualquer finalidade justa de punição. Ela não faz justiça às vítimas, mas fomenta a vingança. Isso aqui é bem interessante, né? Porque a gente leu, algumas citações atrás, algum autor cristão que disse justamente isso, que o Estado ele é um justo vingador. E, de fato, a justiça revolutiva ela tem um aspecto de vingança. A vingança pertence a Deus. E Deus delega ao Estado, ao magistrado civil, esse poder de administrar a justiça e de fazer a vingança. Então, assim, quando o Papa Francisco usa esse argumento aqui, né, ele está contrário não só à Bíblia, mas toda a tradição anterior da Igreja Católica. Ele diz, não faz justiça às vítimas. Por que ele acredita que não faz justiça às vítimas? Por causa do argumento que ele já produziu. Como ele abandona o aspecto retributivo da justiça, ou seja, como ele só consegue perceber os outros aspectos, né, os aspectos medicinais, para utilizar a linguagem que o Pio XII utilizou, ele não consegue ver mais como que a pena de morte é um mecanismo de justiça. Mas quando você tem em mente o aspecto retributivo, fica muito óbvio
como que a aplicação da pena capital é sim uma justiça às vítimas, principalmente aos familiares das vítimas, né? Aí vem o caso do Papa Leão XIV. Né? Muita gente, muitos católicos, quando houve a escolha de um novo Papa, num primeiro momento, por causa do nome, né, Leão, associaram o Papa Leão XIV a alguém que teria uma postura mais tradicionalista, mas nada mais longe da verdade. Na verdade, o Papa Leão XIV ele tende a ser um continuador do legado do Papa Francisco na Igreja, ou seja, ele tem uma posição dentro ali do espectro da Igreja mais progressista, e nessa questão da pena de morte, mais ainda. É interessante você observar como o Leão XIV ele vai ter uma opinião contraditória ao Leão X. Né? Lembrando ali que a gente já leu que Leão X foi aquele que afirmou que era blasfemo você dizer que não se deve queimar hereges. O Leão XIV, mesmo antes da mudança no catecismo, ou seja, mesmo antes de ter esse texto oficial e formal, ele já se manifestava de forma bastante clara contra a pena de morte. Você teve, por exemplo, o estado de Illinois, em 2011, que ele aboliu a pena de morte. E o Papa Leão XIV enviou, na época, uma mensagem ao governador dizendo o seguinte: o senhor conta com todo o meu apoio. Em 2015, ele afirmou que era hora de acabar com a pena de morte. Em 2022, ele deu uma entrevista para um jornal peruano, no caso de uma criança, né, de uma menina, que ela tinha sido estuprada. E ele disse o seguinte: precisamos estar sempre a favor da vida em qualquer circunstância. Isso significa que, como igreja, ensinamos que a pena de morte não é admissível, nem mesmo num caso tão trágico como este. Ou seja, a pena de morte é inadmissível. É interessante observar também, aqui tem outras citações dele, né, sobre essa questão, e essa aqui é bem interessante, que é uma citação de 2023, é uma bem recente. Acredito que ele já era cardeal aqui, o então cardeal Prevost. Ele disse, por exemplo, um católico não pode afirmar ser pró-vida apenas para se opor ao aborto e, ao mesmo tempo, declarar-se favorável à pena de morte. Isso não seria coerente com a doutrina social da Igreja. O que ele está dizendo? Que se você diz que você é contra o aborto, você necessariamente, para ser coerente, você também deve ser contra a pena de morte. Porque o princípio que norteia a nossa condenação ao aborto seria também o mesmo que norteia a nossa condenação à pena de morte. Eu acho esse argumento, eu acho esse paralelismo muito infeliz. Porque geralmente quem defende, quem é contrário ao aborto, afirma como axioma moral que é errado você assassinar um ser humano inocente. Geralmente a gente tem essa qualificação, né? Isso, obviamente, não se aplica a alguém que está sofrendo a punição da pena de morte. Você não tem uma pessoa inocente. Pelo contrário, você tem um caso de alguém que cometeu um crime extremamente grave. Até porque nós, obviamente, ninguém defende a aplicação da pena de morte irrestrita, né? Ela é defendida apenas para crimes realmente graves. O que é interessante aqui é você estabelecer um paralelo entre um feto inocente e um criminoso. A gente pode pegar exemplos mais extremos. Você pega o caso, por exemplo, de um serial killer, né? Alguém que matou 20, 30, 40 pessoas. Né? Não tem como você comparar as duas situações. Mas isso aqui é muito interessante para aquelas pessoas que dizem que para você ser um verdadeiro conservador, você tem que ser católico, né? Eu acho que essa é uma das afirmações que a gente vê sendo feita hoje, principalmente por esse conservadorismo olavético, que não tem nenhum fundamento. Olha só o que legal aqui, né? Por quê? Os conservadores, historicamente, inclusive os conservadores católicos, sempre defenderam o quê? A aplicabilidade da pena de morte. E agora você tem um bispo, que era um bispo na época, mas hoje ele é um papa, e a gente não tem nenhuma razão para acreditar que ele mudou de ideia, muito pelo contrário, o que tudo indica, ele vai continuar militando contra a questão da pena de morte, dizendo que você não pode ser a favor da pena de morte. Enfim, isso tudo mostra um panorama em que há claramente uma contradição. É por isso que eu trouxe essa citação do livro do Fazer, em que ele diz o seguinte: o Fazer publicou o livro em 2017, né? Ele parece que ele estava até antevendo a mudança que aconteceria em 2018. Se a pena capital fosse realmente, afinal, sempre e intrinsecamente imoral, isso implicaria numa ruptura massiva no magistério ordinário da Igreja por 2 milênios e, consequentemente, lançaria dúvidas sobre sua confiabilidade geral. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é um filósofo católico. Ou seja, ele está basicamente afirmando que se a Igreja muda o seu ensino sobre a pena de morte, ela está rompendo com 2000 anos de tradição. E isso estaria colocando em dúvida a confiabilidade geral do magistério. É justamente isso que eu defendo, é justamente isso que eu acredito, né? Realmente, esse exemplo da pena de morte é um exemplo que
eu acho que demonstra de forma cabal que o magistério da Igreja Católica Romana não é confiável e não é imune a contradições, como muitas vezes é alegado. Bom, a gente então, acho que documentou bastante, de forma bastante clara, a contradição histórica, mas eu queria aproveitar o tema também para tratar da questão bíblica, porque o ensino atual do catecismo, eu acho que ele é totalmente contraditório com a Escritura. O texto mais citado, o texto prova mais importante para essa questão é Gênesis 9:6, que diz o seguinte: porque vindo à semelhança de Deus, faça-se todo homem. Mas o homem que derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois Deus o fez à sua imagem. Por que esse versículo aqui ele é extremamente relevante? Primeiro, esse versículo ele está afirmando o seguinte: ele está afirmando a possibilidade da aplicação da pena de morte para aqueles que cometem crimes de homicídio. Ou seja, aquele que derrama o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. E por que o versículo estabelece esse princípio? E aqui que eu acho que é a parte mais importante. Porque Deus fez o homem à sua imagem. Ou seja, o fundamento para a aplicação da pena de morte é o que a gente chama de imago Dei. O ser humano ele tem a imagem e semelhança de Deus e por isso ele tem um valor intrínseco. Isso é interessante por várias razões. Primeiro, os atuais defensores os contrários à pena de morte, eles alegam que a pena de morte viola a dignidade humana. Só que de uma perspectiva cristã, a nossa dignidade como ser humano, ela advém justamente do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia está usando justamente o fato de a gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus para referendar a pena de morte. Então, o ensino atual do catecismo, ele está em oposição clara ao que a Bíblia ensina. É justamente porque, ao assassinar outro ser humano de forma injusta, tirando aquelas exceções que nós já tratamos, quando você faz isso, você não está apenas agredindo aquele ser humano individualmente. Você está agredindo um bem que tem um valor muito alto. E esse valor muito alto do bem, que é a vida humana, existe por causa da imagem de Deus que existe naquela vida humana. É por isso que a pena de morte deve ser aplicável, porque existe aqui, claramente nesse versículo, uma lógica retributiva. Quando você agride um bem de valor tão elevado como a vida humana, que carrega em si a semelhança divina, e você não está agredindo apenas o próprio ser humano, mas você está agredindo ao próprio Deus também, a punição ela precisa ser proporcional. E qual seria a punição proporcional? Outra vida. Apenas uma outra vida seria um bem de valor proporcional àquele bem que foi agredido. E aí nós temos um outro problema. Como o versículo ele apela ao imago Dei, nós temos um fundamento permanente, uma vez que a natureza humana não muda. Ou seja, a gente não tem o caso de que em uma época da história o homem ele tinha o imago Dei e hoje ele não tem mais. Como o fundamento usado pela revelação para afirmar a pena capital é um fundamento permanente, segue-se que a pena de morte ela é aplicável em todas as eras. A gente não pode utilizar aqui um argumento de contingência cultural ou histórica, porque o princípio que fundamenta a aplicação da pena, ele é um princípio permanente. Ele não é um princípio que está situado num determinado momento da história. Aí nós temos também o Novo Testamento. É interessante observar isso também. O Novo Testamento ele referenda esse ensino também, não é um ensino restrito à lei mosaica. Ele também é ratificado pelo Novo Testamento, Romanos 13:4. A gente já falou, por exemplo, sobre o poder da espada, quando ele diz, Paulo diz, o magistrado não leva a espada em vão, é ministro de Deus, vingador para castigar o mal. Olha só como isso contradiz a fala do Papa Francisco, quando ele diz que a pena de morte é uma expressão de vingança. De fato, é uma expressão de vingança. Só que é uma expressão de vingança combinada pelo próprio Deus. O Estado ele age como um delegado divino, ele age como alguém que tem um poder que é delegado pelo próprio Deus para castigar o mal. Então você vê claramente aqui que existe um aspecto retributivo, um aspecto de castigo. Existe um outro versículo que é também interessante, que é Atos 25:11, que diz o seguinte: se porém fiz alguma coisa digna de morte, não rejeito a mim mesmo a morte. Mas se não há coisa alguma de que estes me acusem, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Isso aqui está falando do julgamento de Paulo, na sua primeira prisão, quando ele viaja até Roma, e lá fica como preso domiciliar, e ele faz o apelo a César, porque ele era cidadão romano. O que a gente tem aqui?
quando ele diz, fiz alguma coisa digna de morte, não rejeito a mim mesmo a morte. Ou seja, na mentalidade paulina, está muito claro que havia crimes que eram dignos de morte. A gente está falando de Paulo, gente, o mais importante apóstolo, né? O homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então, na mentalidade paulina, no ensino paulino, existe claramente a ideia de crimes que são dignos de morte. Obviamente, não se aplicaria ao caso dele. Então, a gente traz essas conclusões, né? O fundamento permanente para a aplicação da pena de morte é o imago Dei. Então, você não tem como produzir um argumento como foi produzido pelo Papa Francisco, né? De que hoje nós temos uma consciência diferente, de que os penalistas hoje têm uma outra visão sobre a posição, né? Porque nós temos um fundamento permanente para a aplicação. A gente tem claramente aqui um princípio retributivo e a gente tem uma outra conclusão. A dignidade do assassino, está errado aqui, né? Assassino, não está em pé de igualdade com a dignidade da vítima, uma vez que essa expressa a imagem de Deus. Ou seja, esse é um outro erro dessa argumentação, né? Quando o assassino ele tira a vida de alguém, ele não tem a mesma dignidade que ele tinha antes de cometer o crime, né? Senão, por exemplo, a gente ficaria impossibilitado até de aplicar outros tipos de punição, ainda que não seja a morte. É justamente o fato de que o assassino ele tem uma redução da sua dignidade que nos permite, por exemplo, prender pessoas, até mesmo aplicar a pena de prisão perpétua. Embora o Papa Francisco ele também tivesse problemas com essa visão da prisão perpétua também nesse caso. É importante, galera, a gente analisar também outros argumentos, né, que foram utilizados. A gente já viu que é uma contradição histórica, a gente já viu que é contrário à revelação bíblica, né, a gente já viu que o argumento de que viola a dignidade humana se contradiz aos dados da revelação. Mas você tem também esse argumento que o catecismo usou, que foi o argumento do avanço dos sistemas penais, né? E qual que é o problema desse argumento, né? Primeiro, a gente não tem um avanço universal dos sistemas penais pelo mundo, né? Esse avanço ele não é uniforme em todos os países. A gente tem países que ainda têm prisões que eu acho que ser punido com a morte seria até uma opção mais humanitária, né? De tão horrendas que essas prisões são. Então, esse argumento do avanço dos sistemas penais, ele poderia criar uma espécie de ética geográfica. Então, a gente deveria deixar de aplicar a pena de morte em certos lugares, em que o sistema penal é mais evoluído, como, por exemplo, os países ricos, mas a gente deveria continuar aplicando a pena de morte na África, por exemplo, ou em alguns outros países africanos, em que o sistema penal já não é tão evoluído. Existe um outro problema também, né, que é o problema da mudança da doutrina numa igreja infalível com base em nova doutrina sobre direito penal. Uma das questões que foi levantada pelo catecismo foi justamente sobre essa nova consciência sobre a aplicação das penas. E eu acho que isso é extremamente complicado e contraditório quando você tem uma igreja supostamente infalível. Porque assim, se a igreja é infalível, ela não pode estar sujeita ao sabor do espírito do tempo. Então assim, se hoje os penalistas, né, a jurisprudência, se hoje os grandes juristas veem a pena de morte como algo equivocado, se daqui a 200 anos a pena de morte voltar a ser vista no direito como uma punição aceitável, a igreja vai mudar de novo sendo assim? Então, assim, isso mostra, a meu ver, uma coisa muito interessante, que é justamente o fato de que a igreja católica ela é muito sujeita ao espírito do tempo. Ela acaba mudando o seu ensino ao sabor da época. E, obviamente, não é o que a gente esperaria de um magistério pretensamente infalível, né? Eu trouxe aqui uma citação. Essa citação não é do catecismo em si, mas ela é da carta, né, da Congregação para a Doutrina da Fé, que foi encaminhada aos bispos justamente em virtude dessa mudança. E a carta diz o seguinte: essa conclusão é obtida levando em conta a nova compreensão das sanções penais aplicadas pelo Estado moderno, que deve orientar-se, acima de tudo, para a reabilitação e integração social do criminoso. É aquilo que eu tinha falado lá no início, né? O catecismo ele não deixa muito claro o que é essa nova consciência, mas a carta ela deixa bem claro o que se queria dizer ali. Ele está dizendo o seguinte, que existe uma nova compreensão das sanções penais, né? E essa nova compreensão ela é orientada apenas para a reabilitação e a reintegração. Ou seja,
ela perdeu de vista o aspecto retributivo, né? Isso, obviamente, coloca a Igreja Católica numa posição, para alguém que se arroga infalível, numa posição extremamente incoerente e inconsistente, né? A gente tem alguns exemplos, né? Ainda nesse argumento de que não é mais necessária a pena de morte para proteger a sociedade, vamos pensar aqui apenas num aspecto de proteção da sociedade. Esse argumento ele também não se sustenta, porque você tem, ainda que você tenha um sistema penal bem desenvolvido, e como a gente já viu, a gente tem lugares no mundo que o sistema penal é extremamente subdesenvolvido, você ainda tem casos em que o criminoso ele ainda pode fugir da cadeia. Um caso muito conhecido na história é do Ted Bundy. O Ted Bundy é um serial killer americano bastante conhecido. Quem se interessa por esse tema conhece bem. E você teve uma situação extremamente horrenda no qual ele cometeu uma dezena de crimes, ele conseguiu fugir da prisão e cometeu outra dezena de crimes. Ao todo, me parece que ele matou mais de 30 mulheres. Então você veja, o fato de o jovem estar preso não é uma garantia absoluta de que ele nunca poderia fugir ou, se colocado em liberdade, voltar a cometer crimes. Tanto é que no caso do Ted Bundy, isso foi nos anos 80, ele foi punido com a pena de morte. Então você perceba que mesmo esse argumento de que o sistema penal evoluído, ele tem algumas limitações, porque a gente nunca vai ter certeza, né? A gente tem casos documentados, né? E ainda hoje existem pessoas assim, que não podem ser postas na rua. Aí você pode argumentar, mas a gente tem então a prisão perpétua. Porém, até mesmo a prisão perpétua não é uma garantia absoluta de que essa pessoa nunca poderia fugir ou nunca poderia voltar a cometer crimes, né? Especialmente quando a gente fala de sistemas penais extremamente subdesenvolvidos, como a gente vê, principalmente nos países mais pobres, né? Uma outra questão que a gente vê é justamente a questão do desenvolvimento da doutrina, né? Uma das defesas que eu vejo que algumas pessoas fizeram dessa mudança foi justamente esse apelo ao desenvolvimento da doutrina. O problema é que a gente documentou aqui de forma clara que não existe um desenvolvimento. Na verdade, a gente tem claramente uma abrupta inovação nos últimos papas, em contradição explícita ao passado. Porém, vocês percebam como a Igreja Católica ela utiliza essa palavra desenvolvimento como uma salvaguarda para qualquer tipo de mudança, mesmo quando é muito claro que há uma ruptura, né? O próprio texto da carta que eu já mencionei, ele diz o seguinte: a nova revisão do número 2267 do Catecismo da Igreja Católica, aprovada pelo Papa Francisco, situa-se, olha só o que foi dito, situa-se em continuidade com o magistério precedente. A gente viu que isso é historicamente equivocado, né? Ele não está em continuidade com o magistério precedente, pelo contrário, está em ampla contradição. Ao mesmo tempo em que apresenta um desenvolvimento coerente da doutrina católica. Gente, como é que um Papa que afirmava que queimar herege era algo louvável, e um Papa que afirma que qualquer aplicação da pena de morte é algo que deve ser, até para os casos mais horrendos, até para os casos mais graves, até para um Ted Bundy na vida, é algo que viola a dignidade humana, como é que essas duas ideias são? Uma é desenvolvimento da outra. Isso é impossível, né? Na verdade, você tem uma contradição explícita. Mas isso aqui é para a gente entender como que o catolicismo funciona hoje. Hoje a Igreja Católica ela pode ensinar absolutamente qualquer coisa apelando à tese do desenvolvimento. Tudo isso demonstra que a nova formulação do número 2267 do Catecismo expressa um desenvolvimento autêntico da doutrina que não contradiz os ensinos anteriores do magistério. Então você perceba como não tem absolutamente fundamentação histórica alguma. Diante de tudo isso, galera, né, alguns católicos simplesmente, os católicos mais progressistas, eles simplesmente louvaram essa mudança, né? E os católicos mais conservadores ficaram na sinuca de bico. Qual que foi a resposta mais comum? Foi justamente falar que o ensino não é infalível, né? Só que a gente viu que ao longo da história da igreja, né, o consenso histórico, mesmo que você não tenha uma declaração que você poderia chamar de ex-cátedra, e isso é outro problema que eu já discuti no meu vídeo anterior, né? Porque algumas dessas declarações papais poderiam claramente ser consideradas ex-cátedra, ainda que você não tenha uma definição infalível, como eles dizem, e ninguém sabe ao certo o que é o que não é infalível na Igreja Católica, por isso que eles ficam sempre nesse apelo arbitrário, né? Sempre que surge uma dificuldade, eles apelam à questão da infalibilidade. Ainda assim, você tem um problema claro, que é justamente
a diferenciação, né? A diferenciação entre o que é infalível só se torna claro quando a igreja muda seu ensino. É justamente isso, né? Todo mundo acreditava antes que aquele era o ensino da igreja católica, que aquilo era parte da fé revelada. Só que agora, só porque o ensino mudou, as pessoas passam a afirmar que o ensino anterior não era infalível. Isso cria, obviamente, um problema. O problema é de que a gente só consegue identificar que algo é infalível quando há uma mudança. E isso acaba tornando o próprio apelo à infalibilidade um apelo vazio. Tem um artigo, né, do Steve Reyes, isso aqui é um apologista americano, infelizmente ele faleceu em 2020, que ele escreveu um artigo sobre essa questão, e eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, e ele disse o seguinte: o ensino católico é escrito a lápis e não a tinta, e todo papa tem uma borracha gigantesca. Né? É aquilo que a gente já discutiu, não vou me estender tanto sobre isso no vídeo anterior, que é essa falta de definição da Igreja Católica sobre o que é o que não é ensino infalível. Você não tem uma clareza do que é o que não é ensino infalível na Igreja Católica. Como você não tem uma definição, é o que ele disse, né? Cada papa tem uma borracha gigante. Ele pode simplesmente apagar o ensino do passado e fazer, como nós vimos agora, chamar de desenvolvimento. Né? Existe alguns que defendem, inclusive, que a declaração do Papa Francisco seria uma declaração infalível, mas aí fica sempre aquela disputa, né? E existe um outro problema, como a gente já falou. De qualquer forma, isso mina a confiabilidade da Igreja Católica, né? Porque o catecismo ele é para ser um documento que serve como referência para os leigos. Né? Se um leigo deseja saber aquilo que a Igreja Católica ensina, o catecismo é considerado a referência, o documento referencial para ele. Né? Ainda então que fosse um ensino falível, né, seria a expressão do magistério ordinário a qual os católicos devem obediência. Como obedecer a uma autoridade inconsistente? Né? Como pode ser absolutamente obrigatório obedecer a uma autoridade que pode estar errada, uma vez que a verdade deve estar acima da autoridade? Isso aqui é uma questão que eu gostaria de fechar o nosso vídeo com essa reflexão. Porque é o seguinte, a Igreja Católica ela ensina que mesmo o magistério ordinário, que é um magistério falível, ele é de assentimento obrigatório pelos leigos, pelos fiéis. E é ali que fica a seguinte pergunta, né? Qual magistério que você vai obedecer? O magistério do passado ou o magistério do presente? Quando você tem uma contradição, como é que você vai agir diante disso? Né? E como é que você pode ser obrigado a obedecer algo de forma absoluta que pode estar errado? Se a Igreja Católica está ensinando algo que pode estar errado, a nossa obediência a isso não pode ser absoluta. Né? Obviamente, né, a gente já tratou disso no nosso vídeo anterior, e isso foi apenas para dar um repasse da aplicação dessa questão e de como isso acaba sendo importante para mostrar a tese que nós defendemos aqui, que é justamente de que o magistério da Igreja Católica não é infalível e ele não é, além de não ser infalível, ele não é confiável porque ele não é coerente, né? Ele é cheio de contradições e cheio de rupturas. E é isso, pessoal. Eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deem like, comentem, né? Deem suas opiniões, deem suas sugestões. Peço que você realmente ajude a divulgar o nosso trabalho. E eu vou partindo por aqui. Fiquem na paz.